marido de Noeli e pai de Mateus, Lucas e Camille. Pastor Natanael é pastor da igreja IMW Suruí, formado em teologia e liderança e é um homem exemplar. É líder geral em implantação de pequenos grupos da Igreja Metodista Wesleyana e por onde passa deixa aprendizados e boas memórias em quem tem o privilégio de ouvi-lo. Pastor, discipulador, líder, palestrante, com seu jeito descontraído ele carrega e transmite o evangelho genuíno com leveza e alegria. Raabe era uma pessoa de má reputação. A Bíblia afirma que ela era uma prostituta. Não tem minhas palavras, eu gosto da Bíblia. Porque ladrão é ladrão, bandido é bandido, prostituta é prostituta. Porque ao longo do tempo a gente foi aprendendo a chamar de problema o que Deus chama de pecado. Raabe não foi honrada só por homens. Em Mateus, capítulo de número 1, verso de número 5, nós vamos encontrar ela sendo honrada por Deus. Sabe por quê? Raabe se tornou parte da genealogia do Salvador. Ela se tornou parte da história. Hoje, a prostituta e ex-prostituta Raabe está ali na galeria dos heróis da fé. Ai, irmão, eu não sei você, mas isso me dá um ânimo tremendo, sabe por quê? Não importa o quanto eu tenha feito de errado, não importa o quanto a minha vida pode ser desajustada, há um Deus no céu que conhece o meu coração, e Ele é capaz de mudar toda a minha história, todo o meu passado, e me dar um novo começo. É uma honra sermos ministrados nesse dia ímpar por esse homem de Deus. Vamos receber agora, com muita alegria, na conferência Discípulos da Vindy Church, Pastor Natanael Lima. Como é bom ter amigo, né, irmão? Ele melhora a gente pra caramba. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês, graça e paz. Como já foi dito, meu nome é Natanael, eu sou esposo da Noeli, do Lucas, do Mateus, da Camille. Só mesmo um amigo como o Maxwell para me fazer chegar aqui hoje. Eu saí de um retiro, irmão, de avivamento. Pensa, o povo caindo, o fogo está caindo, o povo está caindo. Sabe como é? Aquele movimento, né? Deus operando. E eu olhando e disse: Senhor, eu marquei um negócio com um gordinho, tem que ir lá. Não tem jeito, né? E é uma alegria estar aqui nessa conferência, com um nome tão sugestivo, né? Conferência Discípulos. Que nome, irmãos. Eu sou um eterno carente de discipulado. Se tem uma coisa que eu sempre procurei foi ser discipulado, mas nunca achei ninguém. Aí, como eu não achava, eu procurava e dizia assim: vai ser você. Aí o camarada ia, depois parava. Porque não é fácil, ainda mais comigo. Mas deixa eu me qualificar para você. Eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. Amém? Eu acho que a melhor definição que eu posso fazer de mim mesmo é essa. Conheço a minha história, sei de onde vim, sei o que fiz, mas sei também o dia em que encontrei Jesus e me lembro perfeitamente disso. E desde que eu o encontrei, a minha vida não tem mais outro propósito a não ser buscar fazer a sua vontade. Veja bem, eu não quero fazer a vontade de Deus para merecer alguma coisa, é porque Ele já me deu tudo. Entendeu, irmão? Não é para poder ter mérito, é porque eu entendo de que eu já recebi muito mais do que mereço. Então, quando me deram o tema para falar sobre discipulado, que é algo que está no meu coração, né, eu fiquei pensando sobre o que fazer, né? Você é discipulado? Eu vou fazer uma outra pergunta: você é discipulável? Porque nem sempre você é discipulado. Às vezes você precisa ser discipulável. Tem gente que não consegue ser discipulável, né? Ela está tão convicta daquilo que ela quer, do como ela pensa, do que ela deseja, e não é discipulável. E uma das coisas um dos grandes enganos de Satanás na vida da igreja, às vezes, é tentar ganhar quem não quer ser ganho, é tentar converter quem não quer se converter, é tentar fazer com aquele que não quer. A Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando aquele a quem Ele queria salvar. O nosso trabalho é pregar, o nosso trabalho é estar junto, o nosso trabalho é dar a oportunidade, mas a escolha sempre será do outro.
Nunca poderemos escolher pelo outro, não podemos escolher nem pelos nossos discípulos. Aliás, eu não acredito num discipulado que domina a sua vida. Esse não é o discipulado de Jesus. Esse não é um discipulado bíblico, que eu tenho que perguntar com quem eu vou namorar, com quem eu vou casar, que carro eu vou comprar, se eu tenho que ir no cinema, se eu não tenho. Bom, o nome disso é tirania, o nome disso é domínio, o nome disso não é liberdade, mas a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Então, irmão, eu quero ser livre. Agora, a verdade é também de que eu não posso andar por mim mesmo, porque se eu quiser andar por mim mesmo, eu não consigo, como vocês já aprenderam hoje aqui, somos insuficientes. Então, como conciliar uma vida de liberdade, né, com uma vida de dependência? Como conciliar isso? Eu me recordo, eu faço da minha família sempre o meu ambiente de discipulado. Eu me recordo do meu filho Lucas, que é o do meio. Ele é um pouco mais espivitado que os outros. Já vou usar um texto bíblico para vocês. Espera um pouquinho que eu já chego na Bíblia. E eu me lembro que ele chegou para mim e disse assim: ô pai, eu estou indo para Pedra do Sino. Eu moro em Suruí, é perto ali de Guapimirim, de Teresópolis. Eu disse: você vai com quem? Não, estou indo eu, fulano, ciclano, tudo crente. Só que a Pedra do Sino é alto, um lugar ermo, numa terça-feira. Ele queria ir numa terça-feira. E eu, com mais vivência, pensando assim: pô, esses moleques vão numa terça-feira tocar violão numa Pedra do Sino. De repente encontra uma polícia lá, alguma coisa lá, e a turma também não vai só crente para lá, vai maconheiro, vai chincheiro, vai todo tipo. Eles são confundidos. E eu disse para ele: cara, eu não acho bom você ir não. Mas ele já tem 18 anos. Você já teve 18 anos? Já viu? Ele tem 18 anos. Não, saudade, né? Eu não tenho não, eu era burro pra caramba com 18 anos, meu Deus do céu. Meu Deus, não tenho a menor saudade de 18 anos. Eu queria. 18 anos era muito ruim. Nosso pai. Pensa num cara empenado com 18 anos, fumando maconha, cheirando cocaína. Tem nem saudade dos 18 anos, talvez do vigor. Pode ser. Quero imaginar que foi isso que você tem saudade, né? Tá certo, então tá bom. E ele chegou para mim e bateu assim: estou saindo 6 horas. Eu estava fazendo café. Eu falei: ô Lucas, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem todo o poder, não tem? Diz: tem. Bem, se Ele que tem todo o poder não me obriga a fazer nada, mas me diz o que eu devo fazer, quem sou eu para fazer isso com você? Acabei de fazer o café, fui sentar no meu escritório, fui beber café. Meia hora depois abre o Lucas a porta: ô pai, eu não vou não, tá? Vai que eu estou lá, quebra a perna, dá alguma coisa ruim porque eu não ouvi o senhor. Você está entendendo? Porque o discipulado não é imposição, é direção. Você aceita se quiser. Discipulado não é imposição, é direção. Você aceita se quiser. E nem por isso, e eu vou dizer mais: se ele não me obedecesse, ainda assim continuava sendo meu, porque discipulado requer responsabilidade. O fato das pessoas não fazerem aquilo que você pode achar que seja melhor para elas, não tira a sua responsabilidade de continuar orando por elas, jejuando por elas e abençoando a elas. Jesus, o maior discipulador que houve na terra, ele disse: eu por eles me santifico. Você está se santificando por quem? Eu por eles me santifico, para que eles sejam santificados na tua palavra. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu estou jejuando, estou orando aqui, não é para ter benefício nenhum, é para que eles recebam revelação de Jesus que eu recebi. E a gente para de fazer dessas coisas moeda. Então eu quero compartilhar com você alguns princípios que eu acho que podem, assim, que norteiam a minha vida no discipulado. E ele se encontra em Marcos 3, 13 a 15, diz assim: depois disso subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto deles. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade
de expulsar demônios. Esse texto fala de um momento em que Jesus vai escolher os seus 12, depois vai falar qual o nome deles, né? Vai falar quem eles são. E eu enxergo nesse texto alguns princípios sobre discipulado, algumas coisas que podem nos ajudar, por exemplo, na escolha do discípulo. A quem escolher? Eu hoje pela manhã estava sentado escrevendo, né, o que estou compartilhando com você, e eu pensava sobre a equipe pastoral, como formar uma equipe pastoral, mas não formar uma equipe pastoral para que possa me servir, mas formar uma equipe pastoral que possa servir a igreja com responsabilidade. Mas as pessoas não pensam como você já viu isso? Ninguém pensa como você, cada um faz de um jeito. Basta pensar em fazer café, meu irmão, fazer arroz, cada um faz de um jeito, tem um que põe de molho, tem outro que não põe, no final isso tudo é arroz. E esse texto ele vai me dar alguns sinais sobre princípios de discipulado que eu quero compartilhar com você nesse tempo que eu tenho aqui para estar com você. A primeira coisa é que o discipulado, né, é a escolha dos escolhidos. O discipulado é a escolha dos escolhidos. A Bíblia vai dizer, e o texto vai dizer assim: e chamou os que eles quis e vieram estar com ele. Opa, eu posso escolher alguém, mas esse alguém também tem que me escolher. Não adianta eu escolher quem não me escolhe, irmão. Às vezes eu vejo pastores, pessoas sofrendo por gente que não escolheu, e dizendo: onde eu estou errando? Você não está errando em nada, a pessoa simplesmente não te escolheu. Ela tem outras referências, espera outra coisa, e aí você fica assim, por que não dizer, se maltratando, querendo ser o que o outro quer, ao invés de ser o que Deus te criou para ser. Veja bem, eu não estou te falando para ser um conformado com seus erros, mas sim para entender de que as suas motivações são corretas. Se as suas motivações são corretas, você não pode ser culpado por nada. Se a motivação é correta, eu não posso ser culpado por nada. Eu posso errar na intenção, posso errar no propósito, posso talvez errar, mas eu preciso que essa pessoa também me escolha. Senão eu fico tentando, eu já errei tanto nisso, irmão. Você vê que a pessoa, né, vou dar um exemplo sem citar nomes, porque um dia um casal chegou para mim e disse assim: nós queremos ser discipulados pelo Senhor. Eu pensei assim, será que eles sabem o que eles estão pedindo? Chamei a minha esposa, porque era tão sério. Chamei a minha esposa e disse assim: Noeli, vem cá. Ó, fulano e ciclano entraram na nossa casa, estão dentro do meu escritório e estão pedindo para me discipular eles. Você ora comigo para poder confirmar esse negócio? Oramos. 3 meses depois do discipulado, eles saíram da igreja. Tinha como. Inversão de valores, marido em casa dando mamadeira e mulher saindo para trabalhar. Eu falei: que negócio é esse? Está doido, maluco? Sua mulher tem que trabalhar meio expediente, o resto é contigo. Vai trabalhar, mané, vai ralar, vai encontrar caminho, vai dar dinheiro, vai dar um jeito. Mas eu descobri uma coisa, um segredo que me faz bem hoje. Existe um tipo de animal na terra chamado suricatos. E eu descobri que cada família de suricatos tem seu jeito suricato de ser. Porque apesar de ser da mesma espécie, eles não têm nenhum padrão, sabe? Depende da família, depende da criação, depende da formação, depende de tudo isso. E a gente quer pegar alguns princípios assim e pá! Tacar na pessoa. Você tem que caber aqui nessa forma. Ei, deixa eu só te dizer uma coisa: quem fez essa pessoa foi Deus. Então não é para entrar na sua forma, é para você ajudar a que ela possa ser formada na forma dela. Entenda isso. Mas a escolha dos escolhidos é o princípio do discipulado. Jesus desce e chama os 12. A Bíblia, eu gosto muito do texto assim: e escolheu o que ele quis. Você pode escolher quem você quer.
mas eles também vão ter que escolher se querem você. Segunda coisa que eu entendo é que o discipulado é um chamado para um relacionamento de serviço. O texto vai dizer assim: para estarem com ele e para os enviar a pregar. Todo discipulado vai envolver um tipo de serviço. Esses dias eu estava ouvindo um podcast de uma pessoa até meio famosa aí, falando sobre a tirania de uma liderança. Eu disse: bom, você só está aqui porque quer. Talvez é uma falta de conhecimento, de entendimento que se tinha, né? Eu nasci nesse lugar e achei que esse foi sempre... Não, mas a verdade é de que sempre vai envolver serviço. Nós estamos aqui hoje, tem uma menina tocando teclado ali, o pessoal que estava tocando aqui, tem muita gente servindo, trabalhando por fora. Sabe por quê? Porque todo discipulado vai apontar para serviço, e cada serviço vai apontar para uma natureza, para um perfil que você tem, para aquilo que nós podemos fazer. Quem não serve, né? Quem não sabe honrar a outros, jamais saberá como ser honrado. Então não tem como, irmão, você dizer que não, ele me discipular, mas era por interesse. Sempre será, até mesmo porque você também tem interesses. Ou você é um completo desinteressado? Você agora virou zen. Oh, sou bonzinho. Você é bonzinho? Pergunta a pessoa que está achando: você é bonzinho? Deixa eu te ajudar com a Bíblia. Olha aqui, deixa eu te ajudar com a Bíblia. Jesus falou assim para o camarada: não há ninguém bom senão Deus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado de novo: você é bonzinho? Qual é a resposta dele? Claro que não. Ninguém é bom senão Deus. Então, eu compreender que a minha experiência com o discipulado vai sim oferecer oportunidade de serviço dentro da minha qualidade. Então, como um discipulador, que eu quero crer que alguns aqui sejam, você precisa oportunizar as pessoas de estarem fazendo, né? E de estarem vivenciando seus dons, talentos, desenvolvendo sua capacidade. Jesus ensinava como? Ele dizia assim: primeiro eu faço, você vê, depois nós fazemos juntos, depois você faz e eu olho, depois você vai fazer, porque eu vou fazer outra coisa. Então a necessidade de que um discipulado vai sempre apontar para um serviço, para um fruto, para um resultado. O pessoal do louvor até às vezes pega no meu pé, eu quero pedir perdão desde já a vocês, sabe? Eu digo assim: mano, Deus te ensinou a tocar um violão, para quê? Só para isso? Para tocar violão. Eu gostaria de tocar violão. Eu acho mó barato o cara poder sentar de manhã, só para o céu, deve ser legal para caramba. Eu não sei tocar violão, dói o dedo, não tem paciência, o negócio é ruim. Meu filho é guitarrista, mas a verdade é de que o seu dom é um ambiente que Deus criou para atrair pessoas. Amém? Irmãos, é claro que essa conferência tem propósito, amém? Então não quero fazer disso aqui mas enquanto nós estamos aqui, nós somos isso aqui. A gente é sal no saleiro. A gente só vai fazer diferença quando fizer isso aqui, ó. Quando sair do saleiro, entendeu, irmão? Você está um dia inteiro aqui dentro aprendendo sobre discipulado. Só vai fazer diferença se fizer isso aqui, ó. Se você sair daqui decidido a pôr em prática o que você tem ouvido e o que Deus tem ministrado no seu coração, porque senão vai ser só mais um evento, vai ser só mais um encontro, vai ser só mais uma oportunidade, mais um êxtase, mais uma presença, e Deus está dizendo: cadê o fruto? A Bíblia vai dizer: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, então sereis meu discípulo. Está lá, João capítulo 15. Dar frutos é o propósito pelo qual Deus tem me criado a mim, a você.
Então nós precisamos aprender como igreja, não ganhar almas. Eu não gosto desse termo ganhar alma, acho esse termo tão ruim, até mesmo porque o termo ganhar alma está fora do contexto do texto aplicado. Porque o livro de Provérbios vai dizer: aquele que ganha alma, sábio é. E aí normalmente o pessoal diz que ganhar alma é ganhar um cara do mundo, mas não, ganhar alma é conquistar o coração do outro, levando-o para uma nova decisão. Então eu posso ganhar a alma do meu filho, ganhar a alma do meu pai, ganhar a alma até do meu pastor. Por quê? Porque eu posso tirá-lo de uma condição de resistência para uma condição de oportunidade ou de favorecimento. Isso é ganhar alma. Jesus nos mandou fazer discípulos, não foi ganhar alma. E fazer discípulos envolve mais do que simplesmente pregar. Envolve se relacionar. A sua casa fala muito sobre a sua missão. Porque, irmão, tem coisa que é o seguinte, repete comigo assim: se aconteceu com Jesus, vai acontecer comigo. Mais uma vez, só para você lembrar: se aconteceu com Jesus, vai acontecer comigo. Então significa que você vai ser traído, e você vai continuar chamando esse cara de amigo. Aconteceu com Jesus, pô. Alguém pode negar você, mas no final essa pessoa te ama. Já pensou nisso? Qual era a conversa de Jesus com Pedro? Pedro, Jesus perguntou: por que você foi para outra igreja? O que houve que você... Não, tu me amas. E até que Pedro disse: o senhor sabe que eu gosto muito só, amar não cheguei. Quando ele foi sincero, disse: então, apacenta minhas ovelhas. Então eu preciso ter essa compreensão de que às vezes sim, eu vou abrir a porta da minha casa, pessoas vão sentar à minha mesa, vão comer a minha comida, vão sorrir o meu sorriso, vão se alegrar na minha alegria, mas um dia vão se levantar dela e dizer assim: isso aqui é muito ruim. Isso não pode me ferir, sabe por quê? Eu já vi isso acontecer comigo, irmãos, pelo menos umas 2 vezes. Que quando você vai ver o caminhar da pessoa fora de você, você consegue ver você nela. Diz assim: estou lá, foi embora daqui, mas eu estou lá. Porque foi gerado. Nós não podemos negar aquilo que foi gerado. Você pode até negar que o cara é teu pai, mas tu parece com ele. Tu pode até dizer: eu não quero parecer, não quero nem sei quem é meu pai. O problema é seu, você parece com ele. Não vai ter jeito, porque não tem como. Aquilo que foi gerado, quem gerou, vai imprimir sua identidade, seu perfil. Eu conheço um camarada que ele até o jeito que ele pega o microfone parece comigo. Eu disse: parece que está mais comigo não, mas parece até eu. O discipulado é um exercício de autoridade por representatividade e não de autonomia. Aí é uma outra questão. Estou num ambiente agora de autoridade, amém? Eu fui lá para o ambiente de escolha, agora eu vim para o ambiente de relação, agora eu vou para o ambiente da missão. No ambiente da missão, eu preciso ser um representante, eu não tenho autonomia. Ser um representante significa eu fazer, falar ou direcionar conforme quem me comissionou a fazer, e não como eu acho que tem que ser. Existem pessoas que, porque existe diferença, hein, querido? Por exemplo, quando eu coloco um líder de célula na minha igreja, quando ele está lá na célula, no rebanho que Deus confiou de certa forma a mim, de certa forma não, confiou a mim. A Bíblia diz que ao anjo que está na igreja, está falando para os pastores que estão lá, não está falando para outra pessoa, está falando para os pastores. A Bíblia vai dizer que, olha, os pastores velam por suas almas, então inevitavelmente há alguma responsabilidade espiritual nisso, amém?
Responsabilidade espiritual eu tenho, não quer dizer que eu tenha domínio sobre ninguém, mas responsabilidade eu tenho. Então eu tenho uma responsabilidade, agora eu levanto você como um líder, você se torna um líder porque você apontou, disse eu quero, eis-me aqui, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu pego você, coloco você dentro de uma célula e chego lá dentro daquela célula, ao invés de você compartilhar ou multiplicar os valores que eu mesmo inseri em você, você quer multiplicar outros valores. E ao invés de ser um representante, você se torna um concorrente. E aí você vai dizer assim, não, é que ele não sabe nada. Eu estou falando de coisas que eu vivo, irmão. Eu não vim pregar, eu vim compartilhar. Lá na minha igreja estava um negócio assim, eu sou sanguíneo, quase hemorrágico, estou fazendo 30 semanas, e a minha definição no 30 semanas, eu sou um filho amado de Deus vencendo a ira. E eu estou tentando vencer. Hoje mesmo passei por 3 iras, eu venci elas. Eu falei, yes, consegui. Ontem estava difícil. Ontem eu me tranquei no meu escritório, só fiz de área remota, controlando, porque todas as vezes que eu entrei no ambiente, eu disse assim, não estou bem. Você pode parecer isso estranho, né? Mas a Bíblia diz que Jesus não teve medo de levar os seus discípulos até um lugar e dizer assim, a minha alma está abatida até a morte, velai comigo. Se você é um líder que acha que tem que ser forte o tempo todo, você é um grande engano, porque ninguém consegue ser forte o tempo todo. E aí começou uma cultura lá na igreja, ô Nilton, que eu já cortei já, graças a Deus, né? Que era o seguinte, o cara chegava para o discípulo lá e dizia assim, ó, estou corrigindo você aqui, mas não fala nada para o pastor Natanael, não. É melhor não falar não, porque isso que você fez é um negócio muito sério. Fica atrás, gente. Só que isso é uma forma sutil de destronar, de desfazer um ambiente de autoridade que Deus estabeleceu. E eu chamei um deles e disse assim, olha, você está fazendo isso acreditando que você está fazendo bem a essa pessoa, poupando ela de mim, mas você não consegue mudar ela e tem mais. Com essa sua atitude você me desqualifica. Você está dizendo, ele não é capaz de lidar com esse seu problema, é melhor ficar comigo. E existe um mover, às vezes nesse ambiente de discipulado, que é muito conselho, muita coisa, cada um pensa de um jeito, né? O que nós precisamos fazer? Estabelecer a palavra de Deus, o Evangelho, como fonte de toda a verdade. Então o discipulado é uma relação de representatividade. Eu sou um representante de Jesus aqui. Como eu disse ali na pregação que você ouviu, irmão, homossexualidade não é problema, é pecado. Assim como roubo não é problema, é pecado. Mentira não é problema. Fulano é muito gente boa, mas ele tem esse probleminha, ele mente de vez em quando. Não, isso não é problema, isso é pecado, pô. Você fica chamando problema de pecado, você não consegue perdoar curar o pecado. Por quê? Porque você diz que ele tem problema. Começa a chamar pecado de pecado, conforme Deus chama de pecado, que você vai começar a ver os pecados indo embora. Mas se você diz que a pessoa tem esse problema, se você não leva a pessoa a um ambiente de arrependimento, de confissão, se esse ambiente não é... Eu tenho pensado sobre o ambiente da disciplina. Qual é o ambiente da disciplina? Será que é tirar da ceia? Claro que não. Mas nós precisamos ter um ambiente de correção, sim ou não? Eu tenho um grupo de amigos, eu vi o pastor César falar do grupo de pastoreio, eu já consegui esse tipo de proeza. Eu tenho um grupo de amigos que, quando a gente tem a senha, diz assim, vão no monte,
A gente sabe, quando é para ir para o monte, é para confessar pecado um para o outro. A gente não vai no monte para buscar poder, a gente vai no monte para buscar perdão. Mas para mim poder continuar e aproveitar esse tempo, existe diferença entre discipulado e pastoreio. Você pode repetir isso comigo? Há uma diferença entre discipulado e pastoreio. Eu vou te mostrar exatamente isso, porque existe todo discipulado vai envolver pastoreio, mas nem todo pastoreio é discipulado. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão com problemas, por exemplo, emocionais. Eu estou implantando lá o 30 Semanas, que é um projeto, né, de acompanhamento na vida emocional dos discípulos. Nós estamos implantando. As pessoas estão com problemas emocionais, por problema de paternidade, principalmente esse é o maior problema dessa geração, a falta de paternidade, problema com o pai, problema, não fala com o pai, não conhece o pai, não tem 3 pais, o negócio é doido. Tem uns que tem 3 pais, já viu? Que a mãe casou com um, teve ele, aí depois o caso ficou com outro, depois ficou com outro, já teve 3 pais. E tem problema de relacionamento com o pai. Mas os gabinetes ou os discipulados, eu comecei um discipulado na minha igreja, daqui a pouco quando eu fui ver, parecia mais gabinete pastoral, sala de psicologia, sei lá, tinha irmãos até lendo livro de psicologia para poder ajudar. Eu vou te ensinar a fazer a diferença entre pastoreio e discipulado. Quando é que você está pastoreando uma pessoa e quando você está discipulando uma pessoa? Vou te ensinar, vou te dizer. Salmo 23, pode botar aí, irmão? Salmo 23, bota aí para nós. Rapaz, essa tela é linda, não é? Salmo 23, vamos lá? Vamos ler juntos, irmão? Vamos lá. O Senhor é o... Deitar, vamos lá, meu filho, passa aí. Deitar-me faz em verde, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Quem é o centro dessa história? Isso é pastoreio. Eu estou numa conversa, o centro é o cara, o problema é ele, é a vida dele, é a casa dele, é o casamento dele, é ele, o centro é ele. O nome disso é pastoreio. Então nessa hora você só vira pastor, não vira discipulador, seja só pastor. Guia para água tranquila, refrigera a alma. Sabe o que é? Não adianta você tentar ensinar nada ali, porque o que o cara quer é pastoreio. Você vai dar uma direção para ele, ele vai dizer assim: pô, precisava de um consolo, o pastor veio com uma marreta. Porque ele está esperando pastoreio e está confundindo pastoreio com discipulado. Todas as vezes que o eu está no meio, o nome disso é pastoreio. Algumas vezes o discipulado vai envolver o eu, mas na grande maioria das vezes o discipulado vai envolver outras coisas. Quer ver só? Bota aí, meu filho, Lucas 22, 31 e 32. Bota aí, Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar contigo como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos.
Existe a versão que diz assim: e tu, quando voltares para mim, você fortalece seus irmãos. Ou seja, o discipulado vai dizer: irmão, tu vai ter que passar por isso. Não posso te poupar disso. Essa escolha você fez. Isso está no processo. No mundo espiritual há um registro que você será tentado nessa área da pornografia. Você vai mesmo ter tentado por isso. Olha, aquela ex-namorada que há 26 anos não aparece, apareceu na sua vida, e você vai ter que aprender a dizer não para essa miserável. Isso aconteceu comigo. Deus não vai poupar os nossos discípulos ou a nós mesmos das suas tentações, lutas ou dificuldades. O nosso papel é rogar por eles e informar de que eles têm um lugar em nós para ser socorridos. Então, discipulado envolve sim uma expectativa de que, sabe aquela palavra assim, tu vai vencer, cara, tu consegue. Amém? Amém, querido? Diz a pessoa que está ao seu lado, diz: você vai conseguir. Diz assim: Satanás vai se andar contigo, mas você vai conseguir. Porque parece que é ruim, não é verdade? Mas faz parte do processo de amadurecimento. Vou contar mais uma da minha casa. Meu filho se casou, garoto novo, se casou, naquele vigor, né, de garanhão, menino bom, gente, 26 anos, cheio de gás, casou, feliz da vida, casado, novo. Diga-se de passagem, irmão, se tu é solteiro, eu profetizo sobre você um casamento, que viver sozinho é ruim demais. Mas o menino casou. 2 meses depois, está gravado, mas ele sabe, já falei com ele, então não tem problema. 2 meses depois, ele chega no meu escritório, na igreja, joga a chave do carro, em cima da mesa, senta e diz assim: está muito difícil. 2 meses. Está muito difícil. Está muito difícil. Eu pensei: será que esse menino deu alguma coisa errada lá? O que houve, meu filho? Ele estava se formando ainda. Hoje ele tem 2 matrículas, graças a Deus, é professor, mas na época estava se formando. Eu tinha arrumado para ele vender um sorvete, negócio de açaí, e não tinha vendido quase nada, e a grana não tinha. Eu disse: o que houve, rapaz? Ele disse: rapaz, tem as contas para pagar, não consegui vender nada ainda. Eu olhei e disse: quanto você precisa? Ele: R$500. Quanto eu tinha no bolso, irmão? Parece que o garoto tinha contado no meu bolso. R$500. Mas naquela hora eu olhei para o meu filho como homem, não como meu filho. E eu pensei comigo: eu tenho R$500. Eu posso resolver o problema dele agora, mas eu vou retardar o processo de maturidade dele. Eu disse: meu filho, fica de pé. Ele ficou em pé. Falei: eu vou orar por você e você vai vender agora à tarde, você vai conseguir, vai lá. Orei por ele e mandei ele embora. Tinha uma irmã me esperando no gabinete do lado de fora. Depois que meu filho foi embora, eu disse: irmã, não dá, me espera um pouquinho. Fiquei meia hora chorando. Entenda o seguinte: o coração do Pai, o coração de Deus também sofre quando não te dá o que você precisa. Mas você precisa aprender o valor daquilo que você está precisando. Porque se eu não começo discipulando na minha casa, eu não posso discipular ninguém. Eu conheço muita gente querendo discipular todo mundo, não discipula em casa, não cuida da casa. Eu não estou falando de ser bom marido, ser bom papai, não. Eu estou falando de
guardar a casa debaixo de princípios bíblicos e aprender a responder às necessidades debaixo de uma unção, de uma graça, de revelação de Deus para a sua casa. Porque Deus tem uma revelação para a sua casa. No final do dia eu liguei para ele. E aí, filhão? Como é que foi? Pô, pai, foi bom, consegui vender 2 caixas. Se continuar nessa meta assim, eu bato a conta. Eu falei, então vai que é tua, garoto. Agora, se eu tivesse dado aquele dinheiro, qualquer necessidade que ele tivesse de novo, ele ia procurar quem? Então eu não estava formando um homem, eu estava formando um moleque. Ele assumiu para si uma responsabilidade de ser marido. E agora, ele tem que assumir a responsabilidade de uma casa. Pastor, o que isso tem a ver com o discipulado? Não sei o que você pensa, mas para mim tudo. Porque eu não posso me responsabilizar por tudo na vida do discípulo. Ele tem que fazer a parte dele. É a vida dele. Quem tem que orar é ele, quem tem que jejuar é ele, quem tem que ler a Bíblia é ele. É ele que tem que fazer. Mateus 4, 19 e 20, bota aí, meu filho. Estou falando de discipulado, porque antes era pastoreio, isso aqui é discipulado. Jesus disse, venha comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram tudo imediatamente e o seguiram. O que eu quero dizer com isso, para poder ir para o final, por causa do tempo, eu não quero... Se pastoreio envolve o indivíduo, discipulado envolve a missão. Você está entendendo? Se pastoreio envolve como o discípulo viver melhor, como o indivíduo viver melhor, discipulado envolve como a missão será feita por ele e o que ele terá que fazer. Então, se o pastoreio é ganhar, o discipulado é perder. E Jesus vai dizer assim, todo aquele que quiser vir após mim, a gente sabe de cor, mas tu está se negando? No discipulado o alvo é promover a maturidade para cumprir a missão. E não é ter um status. Eu sou discipulador de fulano. Isso aqui é meu discipulador. Eu fico até preocupado com esse negócio. Meu discipulador. Aí eu procuro lá na Bíblia. Discipulador. Não tem. Tem filho na fé. Sabe? Porque Deus te fez para gerar filhos na fé. Não súditos ou seguidores. Filhos de Deus na fé. Mas agora sim, indo para o final, que eu sempre ensino isso. Você quer discipular alguém? Quem quer discipular alguém aqui? Quem quer se tornar um discipulador de alguém, cuidar de alguém, cuidar de pessoas? Você está aqui, você quer isso, né? Então aproveite que a tua mão está levantada assim, deixa eu te ensinar quais são os pontos que você tem que tocar na vida dessa pessoa, para você dizer que está discipulando, amém? Primeiro ponto, faz assim, legal, relacionamento com Deus. Numa conversa discipulado, a minha primeira pergunta para ele é, você está aqui? Está aqui, né? A minha primeira pergunta é, o que Deus tem te falado? Porque pode ser que ele me responda, nada. E pode ser que ele espere que eu fale por Deus para ele. Relacionamento com Deus é mais importante. Se Deus não compartilha uma palavra com você, uma direção para você, não importa qual seja a maturidade desse discípulo, Deus pode falar com ele e fala com ele. O que Deus está falando com você. Segundo, faz assim, ó. Como é que você está consigo mesmo? Você está bem? Porque tem gente que está pegando carga que não era para pegar. Tem gente fazendo coisas que não queria fazer. E ao invés de reconhecer isso,
como disse o próprio Deus a Jacó, dizendo: qual é o teu nome? E Jacó teve que dizer: meu nome é Jacó. Como é que está você com você mesmo? Essa é uma pergunta. E o indivíduo pode responder: não estou bem não, essa semana as coisas não estavam bem. Não é com as coisas que estão à sua volta, mas com você mesmo. Você está satisfeito com você? Que área você entende que Deus pode operar na sua vida? Não é se as coisas estão bem à sua volta, é como Deus, como você vê. Você vê que está progredindo, está crescendo, está amadurecendo? Terceiro, como está o seu relacionamento com as pessoas? Porque tem gente, irmão, que tem muita facilidade, né, de falar do Evangelho, mas muita dificuldade de se relacionar com pessoas. Como é que você está se relacionando com as pessoas? Você tem algum desafeto, criou alguma situação? Como é que está aí? Quarto, como é que está a sua família? Perguntas que a gente não costuma fazer, né? Como é que está a família? A família está bem. A família está bem. Sua esposa está feliz, seus filhos estão... Como é que está a sua família? Você fala com seu pai? Fala com a sua mãe? Eu tenho um que eu fiz uma pergunta dessa, ele disse assim: a minha relação com meu pai é um pouco complicada. Aí eu logo respondo, né? Quem é o complicado? Porque talvez a relação do pai não seja complicada somente, você também possa ser complicado. E por último, e terminando já aqui, porque o tempo já foi, como é que estão as suas finanças? Você está devendo alguém, irmão? Por quê? Porque quem tomar conta da sua vida financeira não envolve o seu testemunho. Não tem nada a ver com a sua vida financeira. Envolve o seu testemunho. A Bíblia diz, né, que ninguém tinha falta de nada. E eu acredito num discipulado que se compromete. Agora, aliás, eu vou melhorar minha fala aqui. Ainda bem que tem corte aí. Não se comprometa. Se envolva, mas não se comprometa. Se envolva, dê direção, participe, olhe o todo, mas quem vai tomar a decisão, quem vai lá buscar, porque eu já fiz essa loucura. Eu já fui na boca de fumo pagar o traficante para liberar o cara. Disse: ó, tá aqui a grana, valeu, mano. Esse aqui é o cara, ó. Toma aqui o dinheiro dele. Ó, não mata ele não, tá? E eu fiquei pensando, falei: rapaz, que coisa doida. Depois, né, que a gente fica mais maduro, e que coisa doida. Agora esse cara depois foi para lá, voltou para cheirar cocaína, fez outra dívida. Imagina se o traficante agora diz assim: então, lembra que tu me pagou a outra? Tem que pagar essa também. E eu aprendi a me envolver e não me comprometer mais. São esses 5 pontos que eu vivo hoje no discipulado da minha igreja local. Tem muita coisa para aprender? Tem. Então eu só estou compartilhando aquilo que eu vivo. E é assim que nós temos buscado trabalhar e caminhar com as pessoas ali, na expectativa de que nós tenhamos um relacionamento de cura, um relacionamento, sabe, de maturidade. Porque o destino final do discipulado, sabe o que é? Companheirismo. Ou seja, Jesus disse: não é o discípulo maior que o seu Senhor. Mas o próprio Jesus disse: eu não vos chamarei mais de servo, mas vos chamarei de... Ou seja, qual é o destino final do seu discípulo com você? Tornar-se alguém seu companheiro na jornada. Você precisa levar alguém à maturidade, capaz de assumir responsabilidades, tanto quanto você assumiu com essa pessoa. Se o seu discipulado não leva pessoas a assumir responsabilidades e torna eternos dependentes de você, você não está fazendo discipulado bíblico, você está fazendo prosélitos, você está criando uma igreja para você. Você está fazendo discípulos, não de Jesus, mas seus discípulos, gente que você quer que seja fiel a você, que faça tudo para você, e se não fizer o que você está fazendo, é rebelde,
Esse não é o princípio bíblico de Jesus. O meu desejo para você nessa tarde, e eu termino aqui, é de que você se torne sal da terra e luz do mundo. Eu não tenho outro propósito na minha vida a não ser pregar o evangelho e alcançar pessoas. Eu tenho prazer em alcançar pessoas. Para mim, o grande momento de uma igreja é quando ela batiza, quando ela faz casamentos e quando ela apresenta bebês. São os 3 melhores momentos da igreja: batismo, casamento e apresentar bebês. Sabe por quê? Que quer dizer que está tudo no lugar certo, fazendo a coisa certa. Que você esteja na sua vida, todas as coisas estejam no lugar certo, fazendo a coisa certa, ainda que muita coisa precise ainda ser consertada. Deus abençoe sua vida, prospere sua casa, em nome de Jesus. Amém.